E, além disso, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que espera a sensibilidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para não devolver essa MP que trata da reoneração da folha. Vamos ouvir. Creio que o debate com o Congresso terá sensibilidade por parte do presidente Rodrigo Pacheco de não fazer a devolução, que nós esperamos, né, que esse diálogo possa, inclusive, surtir efeito nesse sentido. E a gente tem tempo para dialogar sobre isso, né? A quarentena para entrar em vigor em abril, acho que nos dá um prazo razoável de diálogo, envolver tanto as lideranças trabalhadores quanto os empregadores e diálogo com o Congresso Nacional. Acho que é fundamental esse processo e tenho certeza que será por aí. Quem vem aqui explicar tudo sobre esse assunto para a gente é o nosso Fernando Nakagawa. Eu e o Naka, que a gente já se conhece de longuíssima data, né? Quem diria a gente aqui, mas... Enfim, Naka, todas as conversas que eu tive hoje dão conta ali de que não há uma previsão clara de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva essa MP. Sendo assim, a gente pode trabalhar com um cenário de um pouquinho mais de segurança em relação a essa desoneração da folha de pagamento? Como que vai se desenrolar isso e de que forma que isso pode impactar aí em termos de contas públicas num primeiro momento? Porque estava aquela confusão, o que vai valer? Vai valer essa, vai valer MP, vale o que foi aprovado no Congresso? Esse acordo deve resolver essa questão, né? Sim, deve resolver, Clarice. Primeiro, que bom estar aqui com você no 360, a gente trabalhou junto lá no Estadão, no bairro do Limão. Mas depois dessa reunião de hoje, Clarice, a minha sensação é que há clareza em um aspecto, no mérito. O Congresso Nacional e Rodrigo Pacheco deram um sinal muito forte, muito veemente, de que a desoneração da folha de pagamento é um desejo do Congresso Nacional, do Legislativo. O presidente Pacheco até mencionou várias vezes que a medida provisória assinada pelo governo federal gerou uma desconstrução de algo que já tinha sido decidido não apenas uma vez, duas vezes pelo Congresso Nacional. Então, com relação ao mérito, à continuidade da desoneração da folha de pagamento, me parece muito claro o sinal dado pelas lideranças do Senado hoje. Sobre a forma, aí sim eu acho que tem muito espaço para discussão. Se é tentar mudar alguma coisa, algum aspecto, tentar tocar a medida provisória e mudar alguma coisa ali, tirar alguma coisa, incluir algum outro trecho, essa pode ser uma possibilidade. O Congresso também gosta da possibilidade de termos um projeto de lei relacionado a este tema. Mas sobre o mérito, como o Congresso pensa esta decisão, me parece muito claro. O Congresso quer a continuidade desse benefício e hoje, pela primeira vez em várias semanas, Pacheco deu uma indicação importante para Fernando Haddad, que eles querem conversar sobre onde cortar. Então, o Congresso também está acenando com a possibilidade de, eventualmente, dar um passo atrás em alguns gastos. Não sei se nas emendas, provavelmente não, mas está disposto a discutir porque entende que é preciso financiar essa medida. Agora, vamos trazer aqui também para conversar um pouquinho com a gente também o Yuri Pita, que está acompanhando também esse assunto lá de Brasília, porque, Yuri, acho que você consegue ajudar a gente a fazer um bom paralelo aqui de como que essa articulação ali no Congresso, como o Naka estava fazendo, tem uma batida de pé, tem muito de pressão por parte do setor produtivo em cima dos parlamentares. Então, às vezes, não é nem só que os parlamentares são favoráveis à desoneração, eles estão sofrendo pressão de setores que empregam muito, acreditam que isso pode até impactar em base eleitoral deles, né? Então, como que estão encontrando aí um meio do caminho? Porque o que o Rodrigo Pacheco disse hoje vai nessa linha de tentar achar um caminho do meio, né? É isso, esse é o trabalho que o Rodrigo Pacheco tem feito e o que você coloca desta pressão não só dos setores empresariais, porque, enfim, são esses 17 setores que já desde 2011 têm a desoneração, mas existe uma pressão político-eleitoral tão forte quanto também observada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que são as prefeituras que também foram incluídas neste pacote de desoneração aprovado no Congresso no ano passado. A grande questão, o Naka tocou num ponto que é crucial, que é a forma. E isso foi ressaltado também por Pacheco. A forma como o governo fez causou este ruído, causou este barulho e não foi por falta de aviso. E o que eu ouvi de senadores que participaram da reunião com Pacheco hoje?
não podem deixar virar regra um assunto que é discutido durante 10 meses pelo Congresso, é aprovado, o governo deixa o veto ser derrubado, porque foi isso que aconteceu, o governo não tinha condições de manter o veto, a desoneração, e aí depois vira editar por medida provisória. Tem este problema nesta questão da desoneração, mas o Congresso tampouco quer que isso se torne uma regra, que em outros assuntos o Congresso aprove uma legislação, o governo veta, o Congresso derruba o veto e depois vem a uma MP reestabelecendo aquilo que o governo queria, diametralmente oposto ao que o Congresso aprovou e derrubou no veto. E isso está no entorno da discussão. Por isso, Rodrigo Pacheco diz que primeiro precisa conversar com o Fernando Haddad para tomar a decisão, porque a devolução de uma MP é ato exclusivo do presidente do Congresso, e uma coisa até que foi colocada hoje, que eu confesso que eu pessoalmente não sabia, que poderia haver uma devolução parcial da medida provisória. Poderia se restringir a devolução, por exemplo, ao aspecto da desoneração e deixar as outras duas medidas correrem no Congresso Nacional. Os créditos tributários, aquela questão de como quem tem direito a receber do governo por meio de precatórios pode fazer a dedução tributária desses créditos de forma parcelada e não de uma vez só. E isso até senadores da oposição concordam que é um tema pertinente. O próprio Rodrigo Pacheco disse que para ele também é uma discussão pertinente em relação à saúde fiscal do país, às contas públicas, e mesmo a questão do programa de incentivo aos eventos. Ouvi de outro integrante, de outro senador que participou desta reunião, também da oposição. Olha, a gente reconhece que este programa, de fato, o governo tem razão quando coloca que este programa custou mais do que se previa e que eventualmente podem até ter ocorrido fraudes que merecem ser combatidas. O problema, de fato, está na forma como o governo quis recolocar a discussão da desoneração, ou melhor, da reoneração desses setores. Uma palhinha aqui sobre o que o Yuri estava falando agorinha. Essa história de reoneração parcial, Yuri, ela vem, inclusive, por uma avaliação que circulou na alta cúpula ali do Congresso, inclusive uma colocação que chegou a ser feita nos bastidores pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de que o governo deveria ter mandado pelo menos 2 MPs. Uma só com a reoneração e outra com os outros pontos, porque questões como aquela compensação de créditos tributários, esse tipo de tema polêmico, que é passível de judicialização, acaba complicando a discussão da reoneração da folha de pagamentos.